Eu queria ir para outro ponto, para pensar o livro na biblioteca. E é um ponto que tem a ver com a doação e o descarte. Porque uma biblioteca pública recebe muito material de doação. E uma biblioteca pública tem limitações de espaço, né? Tem as suas seções e tem a situação do descarte. Então, eu queria que vocês conversassem, nos contassem um pouco sobre essa situação. Olha, a gente recebe muita doação e certamente precisa fazer muito descarte, né? Mas se eu vou trazer para a questão da literatura infantil, isso não acontece. A gente recebe pouquíssimos livros de doação de literatura infantil. Os livros da Disney que o Cássio estava falando, por exemplo, a gente recebeu porque eram livros que eram vendidos em banca de revista, então é um acordo que a gente tem com a distribuidora acho que Abril, que eles montaram a revisteca na biblioteca. Então, eles doam as revistas que voltam das bancas de revista, eles doam para nós. E nisso vinha livros também, os livros da Disney com os CDs. Então, foi quando a gente recebeu o livro infantil de doação, porque senão a gente não recebe. Muito pouco livro infantil chega de doação na biblioteca. E aí a gente tem aqui hipóteses, a gente pode levantar. Será que eles são de fato consumidos? Será que vão para bibliotecas escolares? Né? Por que não chegam esses na biblioteca pública? Eu espero que eles sejam consumidos. Eles fiquem tão detonados que Cássio, o que tu pensa? A minha hipótese é mais ou menos de acordo com essa da Mariana Nair, que eles, por ser o livro ali de uso, enfim, da pessoa, daqui a pouco ele fica tão detonado que não dá para doação. E daqui a pouco tem algum aspecto aí mais afetivo com o livro infantil que não tenha com os adultos, enfim, que a pessoa fique, né? Que a Nair tem os dela aí. É os meus aqui. Quais são essas duas hipóteses? Não sei. Nós já problematizamos isso, já discutimos, porque de fato o volume que se recebe de doação na biblioteca pública é muito grande. E livro infantil é pra gente zero, assim, é raro se receber um livro infantil de doação na biblioteca pública. E uma consequência disso acaba sendo de que os livros infantis são... O que a gente tem livro infantil é basicamente comprado. E como a Nair falou antes, os livros infantis não são... o público infantil não faz tanta sugestão, ou enfim, não há tanta sugestão, tanta demanda do nosso leitor para livro infantil. Essa demanda expressa é mais infanto-juvenil e adulto. Então acaba que é isso, que o acervo infantil ele é um acervo que ele é... digamos assim, todo ele praticamente, ou 90%, passou pelo crivo dos bibliotecários e colegas que têm informação na área. Então tem esse viés também, pelo menos nas nossas bibliotecas aqui. Biblioteca Pública e Biblioteca Parque Largo da Estação. Ok. Uma outra questão, gente. Quando a gente fala em literatura, livro para criança, né? Livro infantil e literatura infantil, são coisas diferentes, né? Nem todo livro infantil é livro literário. E eu, como professora de literatura infantil, eu estou priorizando o livro de literatura infantil. Mas eu não posso ser cega e pensar que na biblioteca destinada para criança, os outros livros pensados para criança não comparecem. Vocês podiam falar um pouquinho desse acervo que constitui um acervo para a infância? Porque eu sei que ele não é formado só por livros de literatura infantil. A gente tem assim uma coisa bem comum de acontecer, das crianças pedirem livros sobre dinossauros. Então, a gente não tem livro de literatura sobre dinossauros, a gente tem livros para criança, escritos para crianças com informações sobre os dinossauros. Então, a gente tem esse acervo. Querem ler sobre carros. Olha aí. Conversando sobre as dobraduras. Dobraduras. Tá? É livro infantil. É um livro infantil, mas não é literatura. Perfeito. Tá? Então, é importante ter isso. Acho que faz parte também, sabe?
eu me lembro que uma coisa que eu gostava muito de ler era O Tesouro da Juventude. E O Tesouro da Juventude tinha não só a parte das histórias, mas tinha partes também de informação. E isso era muito interessante. Eu lembro de uma parte em que ele ensinava a fazer as roupas de bonecas de vários países. Então eu pegava o livro na casa do vizinho, levava para casa, lia, tentava desenhar a roupa da boneca para depois fazer. E isso é importante ter numa biblioteca. A criança pode querer fazer alguma coisa assim, pode querer fazer uma casinha de boneca ela mesma. E essas coisas a gente precisa ter também. E não vai ser numa enciclopédia de faça você mesmo que elas vão procurar isso. Vai ser num livro. Ok, então temos também outros livros que não são literatura infantil Sim, na biblioteca para criança. Sim, Malbataan, por exemplo, sabe? Quebra-cabeça, como jogar xadrez, sabe? Isso também é importante e também deve constar no acervo. No que diz respeito à acessibilidade dos livros e dos formatos que vocês estão disponibilizando, agora vamos especificamente para a literatura infantil ou infanto-juvenil, há uma preocupação da biblioteca pública com esses leitores que têm questões específicas para ler? Não vou falar em braille, porque hoje a gente já sabe que as pessoas com deficiência visual utilizam outros recursos, mas ainda assim tem livros da coleção Meu Mundinho, por exemplo, que vão trazer caracteres ampliados, a questão do contraste de cores, e ainda vem a impressão em braille na mesma obra. Então ele serve para leitores que estão se alfabetizando, leitores videntes e não videntes. A biblioteca tem pensado nessas questões de se tornar realmente, ou de fomentar e propiciar que esses sujeitos possam retirar livros e pesquisar e fazer a leitura, ou até conhecer, porque eu acho que é importante que a gente saiba que todos têm o direito a ler. Vocês todos concordam? 3 bibliotecários, 2 professoras de literatura infantil, mas é uma coisa que tem ficado também um pouco de lado, principalmente quando fala qual é a literatura infantil, né? Quer dizer, audiolivros são produzidos, a Fundação Dorina disponibiliza, mas eles chegam ou em braille branco, encadernados, ou em audiolivros, mas os para criança especificamente. Bom, a Biblioteca Pública tem esse material dessa coleção e alguns outros nessa proposta. Também temos audiolivro, embora o nosso público de audiolivro não seja infantil, sejam os adultos que procurem audiolivro. Mas eu tenho uma justificativa para isso, de audiolivros infantis. Eu tenho contato com professoras do INAVE e eu comentei com elas a questão dos audiolivros e elas colocaram uma coisa. Os professores que trabalham com crianças com deficiência visual, principalmente total, elas não têm aconselhado muito usar audiolivro na fase de alfabetização. Exato. Porque eles se prendem muito ao som e na hora de passar este som para o braille, tem dificuldade, a questão de troca de letras. Isso para mim ficou muito tranquilo, assim, eu aceitei numa boa, porque como eu fui alfabetizada sem enxergar o quadro, né, eu não usava óculos na época da alfabetização e já era míope, eu troco letras. Letras que têm o som muito parecido, eu troco D e T, V e F, G e J, G e C. Então, eu fiquei imaginando assim, é a mesma situação de uma criança deficiente visual. Ela está ouvindo, mas ela não está vendo de imediato como é que aquela letra se escreve. Então, enquanto elas estão sendo alfabetizadas, não é muito estimulado o audiolivro. Exato. Complementando um pouquinho, a edição... tem 2 editoras, mas a Paulina, aqui no Rio Grande do Sul, tem produzido muitos livros em braille. E não estou falando do conteúdo dos livros, estou falando livros infanto-juvenis em braille tinta. Braille tinta ampliado. E ampliados também. O que a bruxa está fazendo, o que a bruxa viu, coisas dessa natureza. E eu acho que a gente tem um leque aí que a biblioteca também pode começar a aprofundar mais. É a minha área de pesquisa, assim, essa questão da acessibilidade dos livros e tal.
E o que eu acho assim significativo de pensar também é que existem, por exemplo, agora livros em Libras. E aqui a gente tem o Tibiriçá, que escreveu Tibijoca, é um dos primeiros livros deles, mas a gente tem algumas outras, Carolina Hessel, por exemplo, que escreve Rapunzel Surda e Adão e Eva Surdo e outros livros dessa natureza, que a gente também pode estar trazendo para a nossa biblioteca para que um outro público se insira. E aí eu crio um problema para vocês dois, e eu queria só perguntar, que é a questão de como vai ser a comunicação quando o sujeito surdo, pequeno, que ainda está se alfabetizando em Libras, procurar você, se também é uma preocupação da biblioteca nesse sentido, assim, com o meu leitor literário que pode ser um leitor surdo, quer dizer, há alguma preocupação? Na verdade, ação? assim, é uma questão bem sensível, né, a questão da acessibilidade, só que o que eu vejo, assim, não só nós aqui, mas em geral, se historicamente, pode me corrigir se eu estiver errado, se prioriza o deficiente visual porque no caso, o sujeito que enxerga, ele pode ler o mesmo código que os demais estão lendo, né? A leitura impressa. Então, eu acho que é uma preocupação, mas efetivamente a gente não tem nenhum acervo em Libras, pelo menos não me ocorre, talvez a Nair Tem alguma coisa em DVD. Então já estou equivocado. Mas é muito pouco, muito pouco mesmo. coisa. Porque é difícil, inclusive, de se adquirir. Exato. E atualmente, isso é muito difícil de adquirir. Qualquer material acessível, a gente passou por uma experiência recente de um projeto, enfim, que era no edital, exigia que fosse adquirir material acessível. Para adquirir material acessível é bem difícil, poucos fornecedores, para conseguir orçamento e tal, para que participem de licitação, então tem essa dificuldade. E ainda, né, sobre a questão do Libras, a gente tem, acho que atualmente uma funcionária, não sei se tem mais alguma, eu lembro de uma, que tem esse conhecimento. Então, eventualmente, numa demanda, ela pode dar conta. Ela nos ajuda nisso. Ela foi deficiente auditiva por um bom tempo. Ela faz leitura labial. Perfeito. Atualmente, ela está com um implante coclear. Então, ela está escutando normalmente. Mas ela lidava com a gente, né, através da leitura labial. E quando houve uma preocupação da prefeitura de que tivesse nos equipamentos, nos setores, pessoas conhecendo Libra, foi oferecido o curso para os servidores. E nós tivemos 2 servidoras que fizeram o curso. Uma está numa biblioteca de escola no momento. Ela saiu da nossa biblioteca, foi para uma outra biblioteca escolar. Mas nós temos ainda na nossa biblioteca uma servidora que domina o Libras. Além do fato dela ter passado pela necessidade de se comunicar. Bom, eu agradeço, essa pergunta não estava no nosso roteiro, é só porque eu estou aproveitando, até porque a gente trabalha com o Programação na Biblioteca da Escola, que uma das questões agora para a aquisição dos livros é essa preocupação com a questão da acessibilidade. Então, que o governo possa também estar ajudando, né, tanto as bibliotecas quanto as pessoas que estão chegando nas escolas a receberem mais literaturas dessa natureza, acessíveis, né?